Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras da Ponte de Guaratuba e os seus acessos. E falando aqui primeiro sobre o lado de Matinhos, ou seja, o lado norte. Eu vou tratar dessa forma, pessoal, até porque tem muita gente que não gosta e tal, mas lembrando, essa obra aqui é uma obra estadual. E o próprio governo do estado, ele trata como este lado aqui, ou seja, o lado norte, como sendo o lado de Matinhos, ok? Então aqui tem aí um trecho razoavelmente grande, de 800 metros aproximadamente, que terão aí duplicações, serão executados a parte de acessos, tanto para a prainha, ou seja, do lado esquerdo aqui a prainha, do lado direito a região que vai para o Cabaraquara. Então aqui do lado de Matinhos os trabalhos estão acontecendo e tem muita coisa que vai acontecer aqui, como por exemplo, como que farão para trazer as longarinas desse lado aqui e posteriormente fazer aí o lançamento para essa região do trecho estaiado. Na verdade, é o trecho pré-moldado aqui que fará a ligação, a união ali com o trecho estaiado da ponte, ou seja, tem coisas ainda importantes que veremos nessa região aqui, ok? E olha só a visão de como que é para quem está por terra aqui. Dá a impressão, pessoal, que a ponte ela é muito maior do que quando a gente olha por drone, tá? E vendo aí os trabalhos acontecendo, algumas máquinas aqui na região fazendo a terraplanagem aqui, como terão acessos às vias aqui, a gente precisa ver como que ficará a parte de drenagem, até porque isso é uma das questões extremamente importantes para essa região aqui, precisa sim ter um trabalho muito bem feito aqui, porque senão as residências que são aqui da prainha vão sofrer quando as fortes chuvas vêm, né? Então a gente tem aí, pessoal, essa visão com relação a um plano médio e é exatamente nesse ponto aqui que a gente vai ter aí o acesso do lado de Matinhos, ou seja, o acesso do lado norte. E seguindo ali a pista à direita, essa curva à direita, vamos ali para a região do Cabaraquara. E olha só esse ângulo que eu consegui captar aqui, justamente porque os trabalhos estavam avançando e o pessoal estava se preparando ali para cravar a camisa, enfim, tem bastante coisa que vai acontecer aqui no sentido das estacas e trecho pré-moldado também, tá? Então não é só a região do trecho estaiado como a gente percebe aqui, também terão trabalhos em relação a trecho pré-moldado nessa região. E olha aí de cima a silhueta da ponte como um todo, como a gente sempre esperou ver, e agora temos aí sim, enfim, os trabalhos já passando aí dos 60%, né, pessoal? E avançando nas questões das estacas e também principalmente no bloco de apoio 4, que é esse aqui da nossa frente, ok, pessoal? Esse daqui é o bloco de coronamento que já foi concretado já tem um certo tempo e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos ali já estão bem avançados em relação à torre, que segurarão no meio da torre os estais e serão fixados na parte do tabuleiro da ponte, né? Então a gente também vê aí os trabalhos em relação à duela de partida, ou seja, que eles são em balanços sucessivos e eles são executados ali de 5,5 metros em 5,5 metros, tá? O trabalho ele está sendo executado, eu já vejo avanço aqui, principalmente nesse bloco aqui, que é o 4, tá? Várias pessoas trabalhando aqui, bastante gente mesmo. Os detalhes em relação à parte dessa torre, a gente percebe justamente porque é por onde passarão os estais. A gente vê ali um suporte que eles serão como se fossem as guias dessa torre aqui. E logo na sequência aqui eu vou mostrar para vocês o bloco o bloco de apoio 5 que vocês vão conseguir ver também, que conforme eles vão concretando, eles vão deixando esse passador ali para os estais, ok? E a gente vê aí que realmente tem muita gente trabalhando mesmo, é um trabalho muito sério. Eu que estou fazendo engenharia agora, eu posso falar para vocês com um pouco mais de propriedade, mesmo estando no primeiro semestre só, até porque acabei de concluir a matéria de fenômenos físicos e tal, e a quantidade de cálculo, mesmo estando só no princípio de engenharia civil, é um negócio que realmente assusta, tá? Eu passei, enfim, consegui as notas ali para passar, mas os níveis de cálculo que eu imagino que os engenheiros tiveram que fazer para a construção dessa obra aqui é um negócio que realmente deve assustar qualquer principiante como eu na engenharia civil, tá?
Então, profundo respeito para todos os engenheiros que estão trabalhando nessa obra aqui, que executaram e desenvolveram o projeto, e também, obviamente, para todos que estão executando. Então, desde o pessoal do chão de fábrica, passando pela topografia, passando pela responsabilidade dos concretos, todo mundo que lida com a execução desse trabalho aqui é uma necessidade de capacidade técnica absurda, tá, pessoal? É um negócio realmente impressionante que a gente vê aqui. Obviamente que eu falo justamente do pouco que eu sei. Agora, imagina uma pessoa que já tem profundo saber notório, digamos assim, em relação a esse tipo de construção aí que desenvolveu ao longo de décadas, né? Então, realmente é algo que eu admiro. Até por isso foi uma das razões pela qual eu escolhi fazer engenharia, né? Porque entender um pouco desse nível de projeto aqui é realmente espetacular, tá? Lógico, a gente está falando de uma obra que é grande, mas perto de outras obras que temos aí a nível de mundo, essa daqui é uma ponte extremamente pequena até, tá, pessoal? Quando eu falo assim, não, é grande, é isso, é aquilo, não sei o quê, pode ser que venha outra pessoa, fala, mas lá na China, mas lá em tal lugar tem uma obra assim, assim. Lógico, né, pessoal, lógico, mas isso daqui é o que tá na minha vista, é o que eu consigo gravar. É uma obra que eu tive acesso ali aos materiais, digamos assim, preliminares. Obviamente que o projeto executivo a gente não tem acesso, mas eu consigo absorver bastante coisa daquilo que eu li. Então eu fico realmente impressionado, eu fico muito grato de poder viver e vivenciar essa obra aqui acontecendo, até porque é algo que vai desenvolver aí as duas cidades de Guaratuba, Guaratuba até mais do que Matinhos, obviamente, mas é algo que é um privilégio realmente a gente poder acompanhar aqui, eu conseguir pegar o drone lá, passar, digamos, eu comecei a gravar as imagens iniciais ali, era mais ou menos umas 9 e pouco da manhã, eu fui sair de lá, era quase 2 horas da tarde. Então, tanto que a posição do sol vocês vão perceber aí também, tá? Aqui é o bloco 5, tá? É o bloco de apoio 5, o bloco de coramento também, que a gente percebe que a torre está sendo desenvolvida, não está tão avançada como o bloco anterior ali, que é o de apoio 4, tá? Mas a gente percebe que eles já estão colocando ali os passantes ali em relação aos estais também, tá? E voltando à questão, em relação a essa obra aqui, obviamente que o desenvolvimento em relação às duas cidades, ele já começou a acontecer e o empresariado ele já está se adiantando em relação a tudo que virá de demanda aqui. Todo vídeo eu falo, se você pretende investir aqui no litoral do Paraná, seja na questão dos imóveis, seja abrindo um comércio, né, seja fazendo o que for em relação a investimento nessa região, é extremamente importante que você não perca o timing, tá? Vou falar um pouquinho sobre uma outra questão que está acontecendo aqui na cidade de Matinhos agora, tá? Se vocês não sabem, não só Guaratuba, que vai ter aí um trecho bem extenso de mais de 14 quilômetros, até próximo lá à região de Guaruva, que é a PR-412, que será duplicada, tá? Aqui em Matinhos vai ter também a duplicação de Matinhos até Praia de Leste, beleza, pessoal? Esse trecho que será duplicado, ele vai passar bem no meio dos balneários, começando na rotatória da Avenida Curitiba e vai até a região de Praia de Leste lá, até a entrada de Praia de Leste. E vários comércios já começaram a serem instalados ali, e provavelmente daqui a pouco a gente vai ter mais ainda. Vários deles serão inaugurados em breve, porque é uma obra de 3 anos que o pessoal já começou a se preparar lá. Então teve lojas de utilidades como a Laurita Center, que abriu ali do lado do Martins, e outras coisas que vão abrir ali também, tá? Nessa região. E a obra da Ponte de Guaratuba, obviamente, ela vai acelerar esse processo em relação a comércios de grande porte, que provavelmente virão tanto para a cidade de Guaratuba como para a cidade de Matinhos, tá? No vídeo passado eu já tinha mencionado em relação a isso, que possivelmente teremos aí, quem sabe, se o prefeito conseguir liberar aquele terreno que eles deixaram como área de proteção permanente, mas, enfim, tirando as questões de drenagem ali, não vejo utilidade para aquela questão lá, até porque aquilo lá ia se tornar um parque de exploração, enfim, e acabou não sendo feito isso, né? Tem vários rumores de conversas anteriores em relação a por que a Havan não conseguiu instalar uma loja que ela tanto queria aqui na cidade de Matinhos. Então a gente espera que
esses pormenores sejam resolvidos ali, que as compensações ambientais sejam dadas, né, dentro, digamos assim, de um bom senso, obviamente, que sim, venha essa loja aqui para a cidade para gerar emprego, impostos e tudo mais que ela pode gerar aqui, tá? A Ponte de Guaratuba, ela vai facilitar uma dessas questões, né? Então, isso vai ajudar, com certeza, a unir a população e a melhorar essas questões para as duas cidades, né? Obviamente que uma pessoa que mora em Guaratuba possivelmente vai poder trabalhar, quem sabe, numa van, se abrir ali na JK em Matinhos, tá? Então, é realmente algo muito importante essa obra aqui, porque tem muita coisa que vai ser desenvolvida. Se você é empresário, você não pode perder o time de investimento. Na verdade, já está até atrasado, sendo bem sincero, se você pretende abrir algum tipo de negócio aqui. Diferente do mercado imobiliário, que ele começa a ter aí um aquecimento no ano passado, na verdade, em relação às obras da ponte, né, considerando esse tipo de projeto, e ele vai avançar aí para os próximos anos ainda, tá? Assim como foi as obras de revitalização ali em Matinhos, a Ponte de Guaratuba vai atrair bastante gente querendo investir aqui. Eu atendo muitas pessoas que mandam mensagem querendo apartamentos, terrenos, casas e etc. O mercado imobiliário ele vai realmente ser muito privilegiado em relação a tudo que essas obras de desenvolvimento de infraestrutura aqui no litoral do Paraná está trazendo, né? E assim como outras pessoas que querem investir em diversos outros setores, né? Basta pesquisar, fazer aí o dever de casa em relação aos trabalhos para que você não perca o timing em relação ao negócio que você queira desenvolver aqui. Beleza, pessoal? E voltando aqui em relação às questões das obras, é importante mostrar aqui para vocês quando a maré está enchendo, pessoal, é um risco, porque olha o nível que ela chegou ali, já praticamente na base dessa viga travessa que a gente tem aqui, ó. Então, realmente bastante impressionante isso daqui, né? A maré cheia ali e enchendo e o pessoal tendo que sair ali da viga travessa, até porque já era perto do meio-dia, então eu imagino que eles já aproveitaram para ir almoçar ali, fazer aí o teu intervalo, né? Mas é realmente algo perigoso, né? Então a gente já teve situações aqui da maré estar tão baixa que a gente conseguia ver a parte da areia em relação entre a prainha e a região de Caieiras ali. É um negócio impressionante, né? E agora a gente vê aí a maré super cheia. Várias vezes eu já fiz vídeo aqui e a maré é relativamente baixa e dessa vez a maré é muito alta aqui. O inverno ele tem dessas questões assim, né, pessoal? Algumas coisas que a gente consegue perceber. E o pessoal indo lá para a região do lado de Guaratuba, tá? Aqui a gente vê a treliça lançadeira, essa peça amarela aqui, que eu já gravei o processo do início ao fim em relação ao lançamento. Inclusive, eles estavam com uma dessas peças nessa treliça lançadeira ali, né? Quando eu estava gravando, quando eu estava fazendo a travessia da balsa, tinha uma dessas peças, dessas vigas longarinas dentro dessa treliça lançadeira que eles estavam ali fazendo o ajuste para esse lançamento, tá? Então assim, pessoal, aqui no trecho pré-moldado a gente vê algumas questões que provavelmente em breve a gente vai verificar algumas alterações em relação ao canteiro de obra aqui, beleza? E olha só o pessoal ali à direita saindo da embarcação e já seguindo ali para o refeitório deles, né? E por que eu tô falando isso, pessoal? Porque aqui é a saída da ponte. E se a gente perceber aqui, a gente tem ali refeitório, a gente tem banheiro, a gente tem canteiro de obra de maneira geral falando, mas a gente tem várias estruturas que foram pensadas aqui para os funcionários e como teremos aqui parte de acessos, né, ruas de tráfego, contornos, enfim, tem bastante coisa que vai acontecer aqui. Em breve a gente vai ver aí uma movimentação dessas estruturas saindo daqui para que a obra consiga avançar, né? Então tem aí um trecho de um pouco mais de 1 quilômetro, um pouco menos de 1 quilômetro, aliás, 900 e poucos metros, que vai até perto da onde os bombeiros na cidade de Guaratuba, ali perto da Praia Central, beleza? Então assim, aqui a gente vê as vigas longarinas, a posição que uma delas já está para a treliça lançadeira içar ela e levar no ponto de apoio lá em relação às vigas travessas no trecho pré-moldado.
ali ao fundo. Agora a gente vê a central de concretos, muitos materiais aqui, várias estruturas de aço para que as vigas travessas sejam concretadas, enfim, muita coisa acontecendo aqui, assim como lado a lado de Matinhos, como eu mencionei no início do vídeo. Aqui na parte dos acessos também os trabalhos estão avançando. Fica a questão apenas, né, de onde será que os alojamentos ficarão agora, enfim, outras questões em relação às pessoas que trabalham. Será que vai ser um pouco para frente, onde a gente vê o guindaste ali posicionado, quem sabe? Alguma dessas estruturas será que virão para cá? Pode ser que sim, pode ser que não. Já já a gente vai conseguir constatar e verificar como que ficarão essa movimentação em relação ao canteiro de obras e as estruturas para os funcionários, para que a gente veja os trabalhos em relação ao tráfego, ou seja, a parte dos acessos acontecendo aqui, né? E como eu já mostrei para vocês algumas vezes aqui no acesso sul, teremos aí a facilitação em relação à parte para quem vai para Caieiras, ou seja, aqui à esquerda, né, sendo mais específico em relação a essa avenida que leva à região de Caieiras, e posteriormente quem vai à direita agora, né, em relação a essa imagem aqui, os trabalhos são mais acentuados justamente porque é onde o trecho será duplicado. E aí que mora várias dessas questões em relação a como que ficará o tráfego quando as cidades elas estiverem em temporada, ou seja, em período de verão, onde os turistas vêm para cá de maneira acentuada. Muitos carros, milhares, milhões de pessoas vêm frequentar aqui o litoral do Paraná e cada vez mais virão, né? Então, eu não sei exatamente se é possível resolver o problema em relação a, quem sabe, uma fila de acesso aqui para a Praia Central. Mas vai, obviamente, ficar muito melhor que as filas de espera do ferryboat que começava lá em Caiobá, né, entre Caiobá e o bairro Tabuleiro, lá na JK, ou seja, temos aí 5, 7 quilômetros aí de fila, às vezes até no início da cidade lá de Matinhos, para fazer a travessia para chegar até a região de Guaratuba, tá? Obviamente vai ficar muito melhor, mas ainda assim resolver o problema em relação a tráfego fila, eu acho muito difícil. Obviamente que a ponte, na maior parte do ano, como eu sempre gosto de falar, ela vai ter aí a sua utilidade em plena fluidez, digamos assim, né? Eu duvido que vai ter aí nos 9 meses, 8 meses aí, período que não tem feriado e, enfim, é só das atividades laborais das pessoas que vão para Guaratuba ou de Guaratuba vêm para Matinhos. Eu imagino que vai ser aí super tranquilo, muito rápido de fazer o acesso entre as duas cidades. Agora, na época de temporada aí o bicho vai pegar, eu acho que vai ter fila sim. Não sei se a prefeitura de Guaratuba está pensando em alguma coisa, assim como o DR do estado do Paraná, ou se eles vão concluir aí os trabalhos e depois verificar como que ou seria a melhor forma de atenuar essas questões, até porque é a mesma coisa que a gente vai falar em resolução sobre alagamentos, tá? Tanto na cidade de Guaratuba quanto na cidade de Matinhos, né? Vamos fazer aí um projeto para resolver definitivamente todos os pontos de alagamento na cidade de Guaratuba e também na cidade de Matinhos. Eu acho muito difícil de resolver 100%. Obviamente que dá para fazer muita coisa para melhorar, mas o trânsito é uma dessas questões também, que dá para fazer muita coisa para melhorar, mas em menor escala, digamos assim, do que, obviamente, as questões do alagamento, né? Então aqui o trânsito, provavelmente na época de temporada, é fato que terá aí um outro gargalo, mas com certeza vai ficar sim muito melhor que as filas imensas em relação ao ferryboat. Tem gente que até evita, né, em época de temporada, vir para cá, principalmente virada, né, de Ano Novo, Natal também, Carnaval, alguns feriados específicos ali, é bem complicado, mas as obras estão aí avançando, passamos dos 60%, já tem aí quase 3 semanas que não temos nenhuma nota oficial em relação aos trabalhos aqui para saber o quanto evoluiu. Eu chuto aí que deve estar perto dos 63%, 65% em relação à conclusão, até porque a última medição foi de que 60% estava concluído. Então imagina aí uns 63%, 65% de conclusão em relação aos trabalhos todos
agora, tá? Agora eu deixo aí a pergunta, você acredita que até abril do ano que vem essa obra estará concluída? Se você quiser chutar se sim ou se não, quanto que vai atrasar e quando que essa obra será entregue, né? Comenta aqui, né, nos comentários aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião e justifique, digamos assim, justifique a sua resposta, tá? Falar que vai atrasar é fácil, agora falar o porquê que vai atrasar é uma outra questão, né? Então temos aí quase 11 meses para que os trabalhos ainda decorram, né? Então vamos ver se serão capazes aí de terminar os processos em relação ao que falta, conclusão do trecho estaiado, a parte dos blocos de coroamento lá, o trecho pré-moldado, a parte dos acessos, outras questões em relação a residências, que eu estou sabendo, mas eu não posso mencionar aqui para vocês, em relação ao lado lá de Matinhos, ou seja, ao lado norte, enfim, muita coisa a gente vai mencionar nos vídeos futuros, e por isso se inscreva aqui no canal, deixe seu like se você gostou do vídeo e comenta aqui embaixo para que a gente consiga bater um papo em relação aos trabalhos aqui, desenvolvimento social, econômico e tudo mais que essa obra trará tanto para a cidade de Guaratuba, assim como para a cidade de Matinhos, aqui no litoral paranaense. Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.